Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como estamos? Mais uma quinta-feira à noite aqui para vocês. Mais um dia de podcast do Volney. Mais um convidado especialíssimo aqui para vocês. Com o nosso patrocínio de Avante Pro, um dos melhores sistemas para uso no Mercado Livre. Roda a vinheta aí, pessoal! A gente apresenta aqui o nosso convidado de hoje, que é nada mais, nada menos que o meu amigo. Eu posso falar sim, que é meu amigo pessoal, Marcinho Melli. Fala aí, Marcinho, como estamos? Olá. Como que é? Bom dia, boa tarde, boa noite. Legal, é isso aí. top. É isso aí. Marcinho, fala pra gente aí quem é Marcinho Melli. Quem é Marcinho Melli? Marcinho Melli, eu conheci ele lá em 2019, por aí, quando eu ia de madrugada dirigindo HR lá no Full. Carregava e descarregava a caixa naquela época. Mas o Marcinho vai contar melhor a história de como eu conheci o Marcinho. E digo de passagem, é bem inusitado. Eu já tinha umas tretinhas do Volney com o Melli e o Marcinho vai contar aí. Manda ver, Marcinho! Bom, vamos lá, né, gente? Bom, muito bom aqui estar com vocês. Eu sou um cara da logística, né? Então eu trabalho com a área logística. Entrei aí no Mercado Livre em 2019 e desde então venho atuando dentro do Fulfillment. E no decorrer aí do conhecimento, dos processos e tudo mais, eu também virei um seller dentro do Mercado Livre. Acabei aprendendo a vender aí e virei um de nós, né? Você veio pro lado de cá também, né, Marcinho? Não, claro, com certeza. E aí a gente vem conhecendo muitas pessoas, muitos vendedores, e um deles foi o Volney. Ele vai contar algumas coisas aqui, eu tenho certeza que ele vai falar de algumas passagens que nós tivemos aí no atendimento, na crise do atendimento noturno, de como funciona o Full, aquela dúvida de como que era o Full no começo até os dias de hoje aí. É isso aí. Bom, só pra galera lembrar aqui, eu já devo ter contado essa história em algumas vezes, em alguns lugares. Eu conheço o Marcinho aí desde 2019, quando ele entrou no Melli, porque ele era um dos caras do colete. Lembra do pessoal do colete que ficava lá com o coletinho, que fica lá por trás do Full? Pois é, o Marcinho é desses caras aqui que fica com o coletinho por trás lá do Full. Mas eu vou pedir pro Marcinho contar a história do lado de lá, porque ele vai falar para vocês que o Volney quase foi expulso do Full do Mercado Livre. Conta aí, Marcinho. Conta a história real pra galera. Hoje é engraçado, né? Hoje é engraçado, hoje é engraçado. Mas na época a gente estava ainda em começo de operações, então havia muita dúvida de como funcionava o Fulfillment, né? Se isso ia dar certo ou não, as pessoas tinham muita dúvida de como que eu faço o envio, o que pode, não pode enviar. Então gerava-se um desconforto enorme. De todos os lados, né? De todos os lados. De vocês, pelo lado de lá, que não sabiam, estavam meio que aprendendo a operar, e de nós também, mesma coisa, aprendendo a operar com vocês. Né? E a gente querendo rampar a operação, sabendo que o Full ia ser bom, porque a gente sempre falou, o Full vai ser a melhor ferramenta dentro do Mercado Livre. O melhor produto do Mercado Livre. Exatamente. Hoje é o Full. E eu realmente entendo isso que é hoje, né? A gente já enxergava isso lá no passado, quando inaugurou, né, os Fulfillment, a gente sabia que ia ser um sucesso. Mas precisava levar isso para as pessoas, para o usuário, de como que isso ia funcionar. E é por isso que a gente ia lá para a porta da doca para conversar com os vendedores, com os sellers, para saber o que estava acontecendo, quais dúvidas tinham. E numa dessa a gente encontrou o Volney. Na verdade, eu não encontrei ele numa porta, isso foi um pouco depois. Na porta foi um mês depois, 2 meses depois, né, Márcio? Exatamente. O Marcinho me encontrou, foi assim, vou contar a história aqui, que o Marcinho ele não pode falar muita coisa aqui, tem coisa que ele pode falar, mas não pode falar, mas eu posso falar para vocês. O Marcinho me encontrou, foi o seguinte, eu fazia um envio de um produto que, eu acho que hoje já posso até falar porque o produto tá 100% proibido no Mercado Livre, né, Marcinho? Sim. Eu vendia isqueiro no Mercado Livre. Eu era um seller que vendia isqueiro no Mercado Livre. E como todo mundo sabe, isqueiro é um produto proibido no Mercado Livre. É um produto inflamável, né? É um produto inflamável e o Full
não pode receber produtos inflamáveis, né? Exatamente. Ainda mais com combustível e detonador, né? Que é, o isqueiro tem um combustívelzinho e a pedrinha É que... justo, né? Porque um isqueiro não faz nada, mas um caminhão de isqueiro é um problema. É, já vou chegar no caminhão. E aí o que, que aconteceu? Um belo dia, eu mandei uma carga de isqueiros para o Mercado Livre e recebo uma ligação. E nessa época eu estava morando nos Estados Unidos ainda. E recebo uma ligação. Senhor Volney, achei até que era trote. Meu nome é Márcio, eu trabalho no Mercado Livre. Falei, que Márcio no Mercado Livre, meu? Você tá me ligando? O Mercado Livre não liga pra ninguém. Você tá de brincadeira? Pois bem, o senhor fez um envio, número tal, era o número do meu envio. E o seu envio não está disponível para venda. Falei, como que não está disponível para venda, meu amigo? Você tá de brincadeira? Não está disponível para venda porque o isqueiro é um produto inflamável e o senhor não pode vender no Mercado Livre. Eu falei, tá bom, tá. Eu posso encontrar o senhor pra gente conversar e eu explicar pro senhor como é? Eu falei, cara, eu moro nos Estados Unidos, irmão. Como é que eu vou te encontrar pra você me falar como é que é esse negócio? Você tá maluco? E eu nem sei se você é de verdade, cara. Você fala que é do Mercado Livre, o Mercado Livre não liga pra ninguém. Não, eu sou do Mercado Livre, o envio é tal, o senhor deixou na doca tal. Quer dizer, tudo certinho, conforme eu tinha de relatório lá. Falei, vamos fazer o seguinte. Eu vou te visitar, mas ó, vou daqui a um mês porque eu tô aqui nos Estados Unidos. Pois bem, senhor, não tem problema. Daqui a um mês o senhor vai no lugar tal, na época era o CX, né? CX. Era a Doca CX, né, que falava, né? Exato. Você vai na Doca CX e eu vou estar lá para recepcionar o senhor. Aí eu falei, esse cara tá de brincadeira, né? Quem que é esse cara? Tá maluco? Tá bom. Pode deixar que eu vou pessoalmente na Doca CX. Naquela época eu já não ia no Mercado Livre, mas por causa desse cara eu fui lá. Pois bem, peguei lá meu carro, pá, encostei na Doca, fiz o envio do full, como fazia normalmente, e fui lá na Doca CX. Quando abre a Doca CX, era uma moça que atendia lá, né? Era uma loirinha, esqueci o nome dela. E ela falou assim: olha, o senhor é o seu Volney? Sou eu sou o Volney. Espere aí que o meu chefe vai falar com você. Meu chefe vai falar comigo? O Mercado Livre vai colocar o chefe para falar comigo? Quando eu chego lá, quem era o chefe? Era esse cara aí. Era você, né, Marcinho? Exatamente. Você era o Tava chefe lá. da moça do DHL lá que me selecionou, né? Estava lá. Eu era responsável naquelas épocas, eu era responsável por todo o recebimento do CD de Cajamar. Então eu fui lá para te recepcionar, até porque, né, ele não conta as coisas, todas as Verdade, coisas, tá né? bom, vamos. Então, assim, o Volney tratava com muito carinho todo mundo do atendimento, vamos dizer assim. Tá, é verdade, tem essa, né? As pessoas do Mercado Livre eram muito carinhosas e eu sempre tratei as pessoas com carinho. E eu né? recebia bastante elogios para eu poder passar pro Volney, né? Então eu fui lá passar para ele, falar, olha, se você continuar com esse tratamento com o pessoal, vai ser difícil da gente lidar, mas eu posso te ajudar. Então vamos tentar resolver os problemas? Eu vou te passar o que precisa, como funciona, né? As coisas, como são as regras. E aí você se adequa a elas, aqui a gente vai se organizando, passa suas sugestões também, como está início de operação, e a gente vai ter uma boa relação. Vamos tentar? E foi exatamente isso que aconteceu e assim a gente se conheceu e começou o negócio. Então, quer dizer, só pra galera saber, quem me conhece de longa data sabe que eu desci o cacete mesmo quando vi um atendente e falei assim, ô seu viado, caralho, pô, essa porra não tá funcionando. Ô, esse negócio aqui, pô, você é burro, cara, você não sabe o que eu tô falando? E é disso que o Marcinho tá falando, tá, pessoal? No atendimento eu falava com as pessoas assim, cara, porra, você nunca foi seller, você não sabe nem o que você tá falando, cara, você tá louco. E aconteceu realmente muito atrito da minha parte com o Mercado Livre nesse começo, né, do Full. Até porque o Full era uma operação muito experimental. E eu realmente abria muitos chamados. Até que o Márcio falou assim, cara, ô Volney, eu vou te ajudar. Mas, cara, para de bater nos meninos, porque os meninos não sabem o que realmente você tá falando. Eles realmente não sabem o que você tá falando. E eu tô aqui pra te ajudar. E, pô, eu sempre falo, esse cara foi o cara que me estendeu a mão no Mercado Livre para que a gente pudesse estreitar as relações e fazer o Mercado Livre melhor, né? E disso a gente conseguiu muitas coisas, né, Márcio?
Não, com certeza. E o objetivo sempre foi esse, né? De tentar passar o máximo de instrução. Porque por mais que a gente saiba que tem as informações dentro do marketplace, dentro da central de vendedores, você consegue todas as informações ali, tem muita informação. E para quem está começando, é a informação fiscal que você tem que buscar, é como fazer um anúncio, é como aquilo. E aí chega um tal de um fulfillment novo que você tem que entender. Então a ideia sempre foi estar mais próximo, tentar ajudar. E cada vez mais a gente vai tentar aproximar para estar ali com a galera. Tanto que, né, foi minha vez depois de pedir ajuda, né, Vonei? De Sim, falar, olha, me ensina a vender aqui para eu tentar entender um pouco melhor sim. e ver como que internamente a gente também pode mudar algumas coisas. É, E aí esse viés começou cada vez a ficar mais forte, né? sim. Eu vou só adiantar um pouquinho da história para dar um gancho no que o Márcio falou. Hoje o Marcinho é seller também, além de ser Mercado Livre. Ele se beneficiou, digamos assim, do conhecimento do interno, porque ele falou assim, meu, eu sei como isso aqui funciona do lado de cá, mas e do lado do seller? Eu preciso explicar para as pessoas aqui dentro como funciona ser seller, porque realmente as pessoas não sabiam o que é ser seller, né, Márcio? Não, você até sabe, mas você não sente a dor. A hora que você sente a dor, você sabe o peso de cada problema. E aí a gente consegue passar um pouco desse sentimento do dia a dia, do que está acontecendo, para a gente entrar com algumas melhorias, né? Mas eu estou falando bastante a gente, Mercado Livre, né? Mas a ideia maior mesmo é que a gente fale como é essa experiência de vendedor, né? Como que a gente pode compartilhar e tornar a vida de todo mundo mais fácil. Independente se eu sou do Mercado Livre, se eu estou lá hoje ou não, eu acho que essa experiência é muito legal e a gente pode contribuir muito aqui no podcast, né? É isso. Essa é a ideia, por isso eu trouxe o Márcio aqui, porque ele é um dos poucos caras, ou talvez o único que eu realmente conheço, que tem uma operação Mercado Livre de verdade, uma operação de seller de verdade, e que consegue explanar internamente as dores de quem é seller para dentro do Mercado Livre. Então, assim, eu vou contar algumas das situações que aconteceram aqui dessa história, né, Márcio? A gente tem uma história já nesses últimos Claro. 5 anos, 4, 5 anos aqui. Por exemplo, o Mercado Livre, logo no começo do Fulfillment, ele tinha uma doca chamada Fast Pass. Como é que era aquilo ali, Marcinho? Fast check-in. Fast Check-in. O que que era? No começo do Mercado Livre, eles selecionavam alguns sellers que tinham maior volume ou que tinham maior quantidade de envios diários para duas docas específicas. E nessas docas específicas, quando a gente chegava lá, o produto era bipado imediatamente e colocado à venda imediatamente, né? Exatamente, Ivone, é assim que funcionava. A gente já punha o processo à venda direto. Isso funcionava para aqueles produtos que tinham grande quantidade de itens, né? Mas era um SKU, dois SKUs, então é muito fácil de Então você processar. pegava os grandes sellers que vendiam grandes volumes de produtos de uma unidade só, tipo assim, por exemplo, naquela época eu cheguei a vender vinho também, mas a gente vai falar sobre isso. Mas na época o que eu vendia muito ali era produto. Ah, Natal, que você pegou bastante, por exemplo, Sim. pisca-pisca de Natal você pegou pra caramba. E aí pegava um monte daquilo e pum, punha pra dentro, Sim, né? todo produto que era pequeno, grande quantidade. Até independe, nem precisava ser um seller grande, mas a gente é mais fácil um seller grande ter grande quantidade do que um pequeno. Mas a gente pegava produtos pequenos, grande quantidade, era fácil de processar e já punha à venda rapidamente. E isso é bom para todo mundo, para toda a cadeia. Isso foi um teste, mas depois isso não ficou, né? Não, ele foi descontinuado justamente pela dificuldade que se tem de manter, até para ser justo com todos os sellers, né? E não beneficiar um ou beneficiar outro. E então é melhor você ter um prazo médio para todo mundo do que eu ter um pequeno para um grande para outro. Fica meio difícil, quando você cresce, fica meio difícil de conseguir administrar bem isso. Mas enfim, a gente sempre vai tentando. Foram inovações que foram tendo ali dentro, né? Tipo assim, Sim, teve um outro negócio que eu falei aqui rapidinho, que eu vendia vinho, né? Até você mesmo que pediu, falou assim, ô Vonei, você vende garrafa? Eu falei assim, eu não vendo garrafa. Mas o que você precisa? A gente tá fazendo um teste com novas máquinas aqui, você pode colocar um pouco de, sei lá, garrafa aqui dentro? Eu falei, eu vou vender vinho. Foi isso também, né? Então, assim, existiu ou existe ainda alguma proximidade com alguns sellers que a gente tem como
pedir algumas situações para gerar benefício para todo mundo, né, Márcio? Sim, são os pilotos, né? Como o Mercado Livre ele é muito forte, né? Num pilar super importante para mim e pro Mercado Livre muito mais, né? Que é o beta contínuo. Então, Da cara, melhoria contínua, né? sim, tem que ter. Lá é beta contínuo na veia todos os dias. A gente faz um projeto, não pensa duas vezes, implanta, já entra com outro e é sempre uma melhoria em cima da outra, né? Então, a pessoa às vezes reclama bastante e tudo mais, mas se a gente voltar atrás, olhar lá como que era a operação 2017, 18, 19 e olhar hoje, vai ver uma evolução fora do comum. Fora do comum. Eu costumo dizer, para quem acompanha toda a minha história, quando começou o Perus era um caos. Era bagunçado, muito ruim mesmo. Era ruim. E a minha operação, ela saiu de Louveira rapidamente, porque eu também pedi para sair de Louveira quando criou o Cajamar. E quando criou o Cajamar, tinha o Márcio, tinha o Genaro, tinha uma porrada de gente lá que era conhecida. E eu falei assim, ô Márcio, não me deixa sair de Cajamar, né? Não foi isso que eu pedi pra você, né? Sim. E aí você falou pra mim, falou assim, Volney, é impossível eu ter essa atitude agora, porque justamente é o que você falou, do beta contínuo, né? Sim. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, só me mude pra Perus quando lá ficar bom, né? E aí você me apresentou a Júlia, lá de Perus, aí eu falei assim, Júlia, eu só vou pra você quando a tua operação ficar redonda, porque tá uma merda. Ela riu e falou assim: Maldade. não fala isso, Volney, pelo amor de Deus, você vai me ferrar. E falou assim: não é, pelo amor de Deus, né? E aí, graças a Deus, a melhoria também foi rápida lá em Perus, né? Sim. E depois você começou também a trabalhar em Perus, né? Você trabalhou um bom tempo, foi a tua escola de Mercado Livre, foi em Cajamar, né, Marcinho? Foi o meu desafio, né? Porque eu entrei lá, era um galpão sem nada. Eu tava terminando de fazer o piso, o concreto do Exato. piso. E quando eu saí e fui para Perus, foi quando finalizaram as obras, quando entregou toda Mais a ou menos, né? Só pra mecanização. galera entender também, o Márcio, porque parece que é muito pouco tempo, e realmente em tempo é pouco. Mas se a gente entender como foi feito ali, eu não tenho imagens pra mostrar pra galera, mas imaginem o seguinte: lá era Cajamar e era só o galpão B, não é isso? Que é o principal lá, que era um container que recebia. Depois vocês alugaram A pra fazer a devolução, não é isso? Aí depois alugou o de trás para fazer o refeitório. Aí depois aumentou o B 5 andares, né? Lá internamente. Conta um pouco aí, Márcio. Não, o complexo todo era do Mercado Livre, mas ele não estava entregue, né? Porque estava, assim, a nave principal, o prédio principal, Que era o B. ele foi entregue metade dele para começar a operação. Até porque, como é início de operação, não tem a necessidade de ter os 135 mil metros quadrados de operações. Então, começou com 35 mil metros quadrados de operação e toda a piso. Né? Toda trabalhando chão. só a piso. Tinham 2 ruas de pallets que quase não usava. Sim. Depois a gente passou a usar a estanteria. Depois da estanteria foi aberto a parte do galpão que estava fechada e ampliou, usou ele A inteiro. parte de trás. Exato, usou ele inteiro, a piso. E aí começou a verticalizar todo esse armazém com um mezanino de piso mais 3 níveis de 3 andares, né, Pra cima. para cima. E aí foi fazendo andar a andar, módulo por módulo. Então foi uma obra que a gente foi ali trabalhando e aumentando, né? E até chegar no final desse mezanino para começar a mecanização dele, que é entrar com esteiras, com um pouco mais de automação, um pouco de inteligência dentro desse processo. Caramba, quer dizer, em 3 anos, né? Que foi o tempo que durou. Um pouquinho mais de 3 anos. 4? Quanto Quase tempo? 4 anos. 4 anos, tá? Em 4 anos o negócio quintuplicou ali, né? E aí vocês, não satisfeitos com isso, foi feita a obra do galpão da frente, né? Que é o Cajamar 4, né? O Cajamar 5, como é que é? Aí tem onde é a Prologis, tem É. o Cajamar é o SP04. SP04, isso. E lá são mais 130 mil metros de Que operação. é exatamente na rua na mesma rua, no galpão Só da que frente, né? ele é no outro extremo da avenida, né? Então a gente está perto, Cajamar 02, como a gente fala, que é ou 01 de Cajamar, como Sim. muita gente conhece também. Ele fica na frente do Açaí e já o outro fica no Prologis, que é na outra ponta perto do Boiódromo. Tá. E aí
ficou esse negócio gigante, e aí começa, né, a desativação do Louveira, né? A desativação de Louveira, ela veio, até porque a gente também tem o outro CD de supermercado, que é o Cajamar 03, né? Nossa, que é horrível. Esse é o pior de todos. Não é, não. Que é lá em Anhanguera, né? Na Anhanguera é horrível esse Eu aí. vou discordar, eu uso ele. Eu também uso, você sabe disso, você sabe que eu quando eu vou com um caminhão de sabonete lá, eu falo assim, Marcinho, esse negócio demora pra caramba, os caras são ruins. Até hoje, esse é o pior de todos. É pior do que. Ó, Júlia, o seu melhorou pra caramba em Perus, mas o pessoal lá do. Puta, esse é ruim do supermercado, lá é ruim. A Juliana vai ficar brava com você. Não vai, não. Você tá chamando ela de Júlia, é Juliana, tá? Desculpa, é Juliana. Juliana, desculpa. É verdade. Mas vamos lá. E esse do supermercado, ele também, ele tá já com outro em Araçariguama, né? Sim. Que é um super CD, muito maior. Sim. Tu vai sentir a diferença de quando for entregar sabonete. Certo. Né? E esse é todo o crescimento que está tendo, né? E a Louveira, ele desativou mais para entrar dentro das adequações, dentro daquilo que o Mercado Livre vê como um CD satisfatório, com possibilidade de crescimento, com a tecnologia que quer empregar sendo disponibilizada. E Louveira é um pouquinho antigo, né? O armazém e tudo mais. Tudo que a gente quisesse fazer um pouco diferente lá ia ser um pouco mais complicado. Então, melhor partir para um armazém mais tecnológico, com melhores condições. Com operação mais facilitada para todo mundo. Para Sim. vocês, Mercado Livre, e para nós, sellers também, né? Claro, é porque não dá para promover, né, soluções ou melhores processos se a gente não tiver tudo a favor. E a gente está falando de São Paulo, que é um mundo ideal, que a gente sabe que os sellers, a grande maioria, se concentra aqui e tudo. Mas o Mercado Livre também cresceu para outros full, não é, Marcinho? Sim, a gente está falando, tem o full da Bahia, de Minas Gerais, de Santa Catarina, todos eles são grandes armazéns, né? São armazéns com 100 mil metros quadrados. E são para toda a com região. operações muito semelhantes em infraestrutura. Sim. Do que essa que nós temos aqui em São Paulo. Não é? Elas são semelhantes e ligadas, porque, por exemplo, tudo que chega em Perus, ele é distribuído para os CDs. Perus, eu não sei se todos têm conhecimento, mas não é um armazém de produtos, é um armazém de passagem. É um receiving center. Isso. Ó, essa foi a Ju que me falou. Ju, agora eu só vou chamar você de Ju, porque ele me deu uma bronca, viu? A Ju que me falou assim, ó, é um receiving center, Volney, não é um armazém. Perus, eu só recebo, encaixoto e redistribuo para os outros armazéns. É isso, né, Márcio? Exato, é um CD especializado em fazer recebimento de produto. Então ele vai fazer o recebimento, a conferência, a triagem, distribuição para os outros CDs. E aí essa distribuição ela vai de acordo com a venda do produto, disponibilidade de espaço nos CDs. É um algoritmo com várias métricas lá dentro para colocar o produto mais próximo do canal de venda, né, possível. Perfeito. E aí eu te pergunto também, Marcinho, além dessa infraestrutura lógica que a gente conhece e que vê, existe um desenvolvimento também de outras estruturas que são, posso considerar subestruturas. Por exemplo, existe, a gente está falando do lado do seller, mas quando o comprador faz a compra, por exemplo, ele recebe muitas vezes, por exemplo, lá, eu sou de Santana, e a etiqueta que o comprador recebe não vem lá do CD Cajamar 02 ou do CD Cajamar 03, onde fica o produto do supermercado. Ele vem com o endereço Guarulhos, por exemplo. A galera às vezes me pergunta, fala assim, Volney, o que tem lá em Guarulhos? O que é esse Guarulhos? Explica pra galera aí, Marcos. Para você ter uma logística eficiente, conseguir entregar no dia seguinte ou no mesmo dia, você vai precisar ter vários pontos de distribuição. Então, depois que você recebe uma compra, essa compra é processada dentro de um CD, né, onde ele está armazenado, e logo ele vai para um ponto de distribuição mais próximo do endereço de entrega e vai ramificando até chegar no cliente final. Então, imagina que eu vou transferir numa carreta, vai passar depois por uma van para depois chegar até um cliente final. Vai de uma carreta, um caminhão, uma van e Exato. depois o carrinho do BL pequenininho que vai fazer a entrega ao cliente final. Isso, ele não vai direto do CD, senão a gente teria que ter 50 milhões de veículos na rua.
Então você vai pulverizando isso, vão tendo hubs de entrega para poder chegar de uma forma mais eficiente para o cliente final. Então, galera, quando você vê aquele enderecinho lá que não é do CD que estava o teu produto, não se aflija, não tem nada de errado. São pequenos pontos de distribuição que o Meli usa para fazer a entrega para o cliente final, que é o que o pessoal costuma dizer que é o last kilometer, né? É isso, É o né? last mile. Last mile, né? Exatamente. E que é o que a galera usa. Bom, a gente sabe aí que existem muitos desafios também, né, Márcio? Então, por exemplo, o Meli chega e fala, por exemplo, CD do Rio de Janeiro, né? Já tá, a gente sabe que já tá vingando e a informação às vezes fica perdida, né? Por exemplo, já tá até FAQ que está o CD do Rio de Janeiro operante. E a gente sabe que não está. Ou tá ou não tá. Enfim. Eu não sei se você pode colocar essa informação para a galera no seguinte sentido, não de dar o furo de informação, não é isso, tá? Eu sei que isso você não pode. Mas quando a galera vê esse tipo de informação, normalmente essa informação vem para ajudar o seller, né? Tipo, para Claro. que ele fale assim, cara, ó, daqui a eu que sou do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, por exemplo, vou poder contar com uma logística mais eficiente. E é isso que o Meli está sempre buscando, não é? Aí eu vou te falar do que eu entendo do processo, né, e o que eu ouvi, inclusive nas mídias, tá? Porque eu não tenho tanta informação de todas as áreas que como Perfeito, funcionam. claro. Então, mas como você disse, né, eu também sou seller, também estou nos grupos, ouço Sim, bastante coisa. E esse CD do Rio de Janeiro ele já está em funcionamento, já teve pedido que saiu de endereço sim. do Rio de Janeiro. E é Tá vendo? Ele não falou que ia. Eu falei pra ele não contar spoiler, mas já tá contando. Não, mas ali a gente pode chamar de um mini full, né? Ele não é um CD que vai ter abertura para eu entregar direto no Rio de Janeiro, mas ele vai ter produtos sendo enviados, Armazenados lá. armazenados lá, para de novo estar mais perto do ponto de consumo. Então, é um CD para a ponta final, não para a ponta inicial. É É. isso? Eu posso até validar essa informação, porque eu acho que é um negócio do Mercado Livre, tá? Mas o que eu tô te falando é o que eu escutei, o que eu vi no LinkedIn, nas redes, né? O que tá lá é exatamente isso. É que a gente é um CD de uma distribuição, né? Você vai ter os produtos lá dentro daquilo que é consumido no Naquela Rio de região. Janeiro, isso, para estar mais próximo e poder chegar mais Eu tô rápido. falando de Rio de Janeiro, mas, por exemplo, tem um CD em Franco da Rocha também, não tem? Tem outros CDs Sim. nesse modelo mini full, como você mesmo falou, que estão rolando no Brasil inteiro, não é isso, Tem Márcio? uma equipe muito grande no Mercado do Livro trabalhando nessa frente, entendendo, vendo como funciona. E é um assunto que realmente eu tô por fora. Qualquer coisa que eu fale aqui é do que eu li na mídia e não do Perfeito. que eu vi internamente. Entendi. E agora, Franco da Rocha, não. Franco da Rocha é um CD de produtos grandes. Porque na logística é muito complicado você trabalhar com produtos pequenos e produtos grandes, todos misturados, todos juntos ali dentro do mesmo tipo de armazenagem. Então lá, os produtos que são um pouco maiores costumam ir para lá. Aí a pessoa fala, mas o meu produto é pequeno e foi para lá. Pode acontecer, a gente toda hora, né? Como Tem que disse, né? otimizar o espaço, né? É o beta contínuo. Se eu tenho espaço, tenho disponibilidade, consigo fazer, vai fazer. Mas teoricamente é para dar uma segmentada no tipo de produto para melhorar a logística, facilitar a movimentação. Então, galera, também não precisa ficar todo mundo bravo, irritado. Porque o meu negócio tá em tal lugar, tal lugar. Cara, é assim. O que eu posso dizer, com experiência minha mesmo, tá? Uma vez que você colocou lá em Perus, cara, tá em responsabilidade deles, né? Então eles vão buscando a inteligência de mercado do próprio Mercado Livre, alocar onde faz sentido para que seja melhor enviado para o cliente. É isso, né, Marcinho? Então, Que os claro, caras pensam, né? qualquer marketplace, qualquer empresa que está trabalhando, ela não está ali para privilegiar um ou outro, ela quer se privilegiar, ela quer Claro, ter lucro, quer ter dinheiro. Então ela vai tentar fazer as movimentações melhores para ter o melhor resultado. E é lógico que para um marketplace o melhor resultado é que o seller venda. E para ele vender, tem que ter uma cadeia, um serviço muito bom. Então a lógica é essa. Eu vejo, às vezes eu estou em um grupo ou outro ali como seller, né, vendo o sim, pessoal sim. comunicando, o pessoal reclamando, falando, nossa, mas tá ruim, tá isso, tá aquilo. Eu falei, gente, mas tá vendendo, tá saindo. Eu recebi esses dias um colega falando, né? Ele falou, olha, eu tô com o meu produto aqui e ele
10% do que o Mercado Livre entrega chega quebrado, né? E eu falei, mas como que é a embalagem dele? Como que você está mandando para o Mercado Livre? Dele, não, Mercado Livre que se vire, ele tem que fazer a melhor embalagem lá na hora de enviar. Eu falei, tá bom, ele pode até fazer, mas no final também é o seu produto, também tem sua responsabilidade também o cara, em cima dele. infelizmente ou felizmente, não dá para generalizar, o embalador ali no Mercado Livre também não tem o conhecimento do produto da fragilidade, né? Por exemplo, puta, esses dias a gente ia até no LXP do ano passado, eu vou citar um caso que rolou no LXP do ano passado. O cara vende lanterna de automóvel, não é isso, Márcio? Que o cara vendia lanterna de automóvel e eu tava conversando com o Márcio e o cara falou assim, pô, Vonei, eu vendo lanterna de automóvel e o Mercado Livre me cobra uma nova embalagem. Mas eu já mando na embalagem tudo certinho. Mas naquele caso ali, por exemplo, ele tinha muito RMA de retorno de lanterna quebrava. O Mercado Livre, felizmente ou infelizmente, eu não sei dizer, avaliou o RMA do cara e falou assim, bom, se a gente meter numa embalagem melhor, a gente cobra a embalagem do cara e faz uma embalagem melhor. E isso acontece quase que diariamente, né, Márcio? Não, pode acontecer, né? São duas coisas que acontecem com o RMA. Ou vai colocar numa embalagem melhor, mas é difícil de você entender que aquilo precisa de uma embalagem diferenciada. Imagina que a gente está falando de mais de 1 milhão de produtos armazenados, SKUs, certo? E você tem que saber de como funciona cada um deles, né? E outra coisa é você, com o seller, com seus 100, 200 SKUs, 300, 500 e saber como produtos. funciona cada um deles. Perfeito. Então, se você recebe o cadastro, a informação, né? Ah, é uma lanterna, tem uma etiqueta de frágil, né? Tanto que agora, quando você vai fazer o envio, tem a opção os de novos imprimir agora de 2 frágil. semanas pra cá, sim. E aí eu pergunto, Vanei, você é empresário, você tem tua empresa, tem teus produtos. Você vai esperar o Mercado Livre falar, olha, tem que colocar que é frágil no seu produto para você colocar que é frágil? Aí não é o Mercado Livre, qualquer marketplace. Se você não informar, vai tratar como um produto normal e a hora que vê, vai quebrar. E esse RMA, ele pode tanto entrar como uma embalagem específica, quanto perder a exposição da venda do produto. Perfeito. Né? Porque muitas vezes eu peguei alguns casos de estar olhando lá e falando, você está perdendo exposição porque o teu produto tem muita reclamação. E às vezes a reclamação era a embalagem, que É. poderia ser melhorada E no você vai processo. ver, você compara full e coletas, né? O que saiu por coletas também, pela venda direta, e também tem o RMA. Então fala, poxa, então não é questão da logística, da movimentação, é questão de embalagem. Não desmerecendo, porque a gente sabe que tem movimentação que vai ter problema e que vai ter que entrar com compra garantida, com essas coisas para resolver esse tipo de problema. Mas tem muito do nosso lado de vendedores, né? Para poder ajustar, poder fazer melhor, poder evitar problema, dor de Perfeito. cabeça, né? Sim. E a gente às vezes cruza o braço e fica esperando. É que o lado de cá também quer evitar problemas, né? Mas muitas vezes ele não sabe como evitar problemas, né? E a gente tá aqui, nós todos, tanto nesse canal como nos grupos, você certamente ouve isso, e eu sei que muitas vezes você não pode se posicionar, mas você certamente leva para o seu time interno, fala assim, olha, eu tô vendo que tá tendo muita reclamação disso, daquilo. Então, a galera às vezes acha que nada tá sendo feito, mas não é bem assim, né, Márcio? Muita Claro. coisa está sendo feita, né? Se nada tivesse sendo feito, a gente teria sempre os mesmos problemas de 4 anos atrás agora, né? Então, eu posso falar com toda a propriedade, porque também vendo, como eu já disse, que muitas coisas já mudaram. O próprio tipo de envio. Hoje a gente pode mandar, quando você faz uma entrega direta, não por coletas, né? Coletas ainda não tem isso, mas uma entrega direta, você pode mandar paletizado. Isso facilita a operação para todo mundo, é menor movimentação. Aí o cara fala, mas no Mercado Livre não dá o pallet, né? Mas também não exige que eu mande no PBR. Eu posso mandar num pallet descartável que tenha condições de movimentação, né? E esse pallet ele é vendido aí no mercado muito mais barato, 3 vezes menos o preço de um PBR. E tem até recondicionado também esses negócios, Sim, tem usado, sim. enfim. E você vai fazer muito menos movimentações dentro da sua operação e também no Mercado Livre. Lembrando que o princípio da logística, isso não é eu que estou inventando, está no livro. Quanto menor a quantidade de mãos que passa no produto, menor a probabilidade dele Dá problema. dar problema. Então, pensando nisso, se você facilita a sua operação, cara, vai voar, não vai ter problema, vai entrar facinho. Ô Márcio, deixa eu te colocar algumas perguntas aqui, se é que a gente. Se você conseguir responder, óbvio, Claro. senão eu sei que você vai colocar internamente aqui. Atualmente, nós estamos em julho de 2023.
Um dos problemas que está acontecendo aqui, por exemplo, e isso está diretamente ligado talvez à área que você trabalha hoje no Mercado Livre, é metrificação, ou melhor, cubagem dos produtos, né? Esclarece só um pouco para a galera, porque a galera fala assim, a medida quando eu faço no envio da minha casa, me cobra R$ 20. Quando eu mando pro full, cobra 35. Por quê? É, Você consegue explicar isso pra galera? Só pra galera entender, porque eu claro. sempre falo porque a medida, uma coisa é a medida que você tira que pode ser migué. A outra coisa é a medida que vai pro full. Mas explica pra Sim. galera aí. No Fulfillment, todo produto quando entra, e aí eu tô falando produto, entenda anúncio. Tá? Cada anúncio que entra no Mercado Livre, ele vai fazer a medida desse item. Então, se eu tenho um item que tem 10 anúncios e eu mandar esses 10 anúncios para o Fulfillment, ele vai fazer 10 medidas, mesmo que seja o mesmo produto. Porque lá interno, cada anúncio vai ser um SKU de controle. E aí, tira-se a medida do produto de altura, profundidade, largura, mais Peso. o peso, e cadastra-se esse número lá dentro. Legal? Então, a partir dali, você já tem uma base de como vai seguir o tamanho do seu produto para frente. Já no Coletas, no entrega direta, aquele que a gente faz no cross-docking, você faz o pacote. Então, tem hora que você vai fazer um pacote de 10 por 10 e é o mesmo produto, e você vai fazer um pacote de 30 por 30. E aí o tamanho do produto é diferente. O que eu estou movimentando é um produto muito maior ali. Então, pode ter diferenças disso. Né? Não que seja uma regra geral, mas pode ter uma diferença disso. E quando a galera, por exemplo, verifica essa discrepância e vai lá e fala assim, eu quero remedição, né? Como que é Recubagem? recubagem? Como é que o pessoal faz isso? Então, quando você pede uma recubagem, ele pega lá no estoque esse produto e faz a recubagem, é isso? Exatamente. Vai no estoque e vai fazer a conferência de produto. Vai retirar ele da posição de venda, vai colocar na máquina que tira as medidas, que é a mesma máquina de quando entra o produto, é um CubScan, né? E vai reprocessar essas medidas dentro do Fulfillment. Isso para o Fulfillment. Agora, as medidas que vêm de um cross-docking, de uma entrega direta, ela já vai ser de acordo com o pacote que você está entregando para o Mercado Livre. Porque não é o produto, você está entregando o pacote para ele fazer o cross-docking Exatamente, já. uma coisa é medir pacote, outra coisa é medir um produto fixo que está ali na minha mão. Tá. Então, para você aí que fica bravo com o Mercado Livre, entenda. Não é culpa nem dele, nem de ninguém, cara. É uma máquina que faz a medida, né? Até a laser a máquina, né? Que Sim, faz a toda medida. É automática. tudo automático hoje, né? Antes, lá quando eu comecei no Mercado Livre, a menininha vinha lá na esteira com uma trena e media. Era uma trena na balança, colocava, olha, Volney, deu isso aqui, deu tanto aqui, a medida é tal, tal, tal. Beleza. Hoje não, é uma máquina que faz isso, né, Márcio? Então, quer dizer, até nisso vai ocorrendo as evoluções e a galera não tem por que ficar fazendo, porra, tá de sacanagem. Não é com você a sacanagem, é o sistema, né? Eu vejo sempre assim, Ivonei. Se você tem dúvida no processo, tem um canal de atendimento. Aí a pessoa fala, mas o canal não resolve. Mas ele registra, certo? Então vai ter o registro da sua reclamação lá dentro. Eu estou rindo aqui, pessoal, porque eu vou falar uma situação que aconteceu aqui e o Márcio vai lembrar exatamente isso. Eu fui o primeiro cara que chegou pro Márcio e falou assim, Márcio, vai pro inferno essas reclamação, porque ninguém resolve bosta, né? Os caras são burros. E até uma da treta que o Márcio fala que eu xingava os caras. Porque eu ia lá e xingava os caras. Meu, você é burro, cara. Você não sabe que a medida é em centímetros, 100 centímetros, né? É 1 metro, enfim, essas coisas. Eu chutava o nível desse naipe, você sabe disso. E o Márcio chegou pra mim e o maior ensinamento que ele me fez, até hoje, e ele sabe disso, eu vou falar isso de novo. Volney, abra o registro. Não importa o que aconteceu, abra o registro. Eu falei, Márcio, mas os caras não vão resolver essa merda. E você falava assim, Volney, abre o registro e me dá um número. Né? Por que isso? Porque ele falava isso porque com isso ele tem métrica para poder Claro. cobrar lá dentro uma ação interna. É isso, né, Márcio? Exatamente. Ali de novo, voltamos para a regra básica de administração. É Pareto. Quanto mais eu tenho reclamação de um tipo de problema, melhor eu vou focar ele para resolver o problema da maior parte das pessoas. Isso funciona em qualquer empresa, não seria diferente no marketplace, no Mercado Livre.
Entendeu? Então, ele funciona dessa forma. E se você não registra essa reclamação, como é que a gente vai conseguir ter as métricas? Né? Como é que eu vou saber do seu problema? Então, hoje não dá mais, né, pro Volney falar, ó, estamos aqui o meu número de protocolo, porque o negócio tá Tá gigantesco. gigantesco. Não, mudou, né? Mudou o tamanho Né? do problema. Mas é muito importante que a gente abra a reclamação e, não foi resolvido. Gente, vamos resolver, vamos reclamar de novo. Porque a recorrência também na reclamação também ajuda a ter métrica de falar, olha, foi mais de uma vez que abriu uma reclamação e não está sendo resolvida. Olha a diquinha do Márcio aqui, ó. Né? Quando você tem um problema que não se resolve, abre 10, 20, 30, 40, 50 chamados. Por quê? Vai gerar recorrência. Fala pro coleguinha abrir chamado na conta dele lá, do mesmo problema, por exemplo. Recentemente a gente teve problema lá no Full, por exemplo, que a gente conseguiu resolver lá do Bruno Gontijo, por exemplo. Sim. Que você tinha 96 sellers com o idêntico problema dele. Tinha mais pessoas com o mesmo problema, só que eu não tinha tanta reclamação para aquele tipo de problema. E na hora que a gente pesquisou dele, acabou vendo que estava afetando mais gente e foi consertado super rápido. Em 15 minutinhos Foi foi lá super rápido consertado. resolver o problema. Então, quer dizer, quando a galera não faz reclamação, vocês não conseguem saber o que está Vai rolando. estar tudo certo, ficou para todo mundo, né? Se o seu cliente comprou um produto teu e não falou nada, você está acreditando que tá tá tudo ótimo, ok. né? Que ele vai voltar a comprar, inclusive. Sim. Então é mais ou menos essa a lógica do negócio para todos. Então a gente tem que reclamar. É claro, Valnei, que também a gente precisa entender as coisas. Eu converso, né? A gente conversa com muitos vendedores e em muitos momentos nós não sabemos explicar também o nosso problema. E aí a gente abre uma reclamação e você não entende o problema, o que está acontecendo. Então não ficou claro o que está acontecendo e acaba se perdurando, não resolvendo. Eu costumo dizer que assim, quando você tem um problema muito complexo que o atendente não consegue resolver lá no chat ou no telefone, faça por e-mail uma redação de uma pessoa de 5 anos. Olha, meu problema é esse. Eu mandei desse jeito, ou aconteceu isso. Por quê? Se você fizer uma redaçãozinha de uma pessoa de 5 anos, para vocês também, do lado de lá, vai ficar mais fácil do cara entender o que tá rolando. Porque às vezes o atendente não consegue transcrever o que você fala, porque o atendente, infelizmente, coitado, ele tem né, culturalmente inviável para ele, enfim, ou não tem domínio da língua portuguesa, ou às vezes ele realmente nunca foi seller, né? É uma briga que eu sempre tenho, que você também comprou essa briga, né? Que o cara, para atender no Mercado Livre, ele tem que ser seller, né? Não, claro, e assim, Ivone, eu vejo que a gente pode facilitar muito a vida. Dentro da minha conta, eu não tenho facilidades, pelo contrário. Muito pelo contrário, eu não posso ter facilidades, eu tenho que seguir todo o protocolo, todo o procedimento. Seguir todas as regras. Eu falo, às vezes eu peço para alguém para dar uma olhada num protocolo ou outro de alguma pessoa que a gente está vendo que muito mais complexo o caso, mas na minha conta, mesmo sendo complexo, ele vai seguir o fluxo normal. Questão de compliance, de tudo mais, e é assim que tem que funcionar. Então, eu nem faço, meu sócio que faz isso pra gente, mas tem hora que eu falo pra ele, eu falo, cara, você não tá explicando o problema, você tá colocando seus sentimentos aí dentro. É o que a gente fala, às vezes, puta, que a gente do lado de cá fica puto, fica nervoso, pô, o cara é burro, não tá entendendo o que eu tô falando. Não, ele não tá entendendo. Não é que o cara, ele tá, às vezes ele tá de má vontade, normal, Claro. Todo mundo acorda de má vontade às vezes, mas às vezes o cara realmente não tá entendendo, né, Márcio? Sim, e aí é o importante a gente entender e separar. E muitas vezes pensar, será que realmente o problema para onde eu estou enviando meu produto? Ou tá dentro do meu processo? Um exemplo disso, a gente também teve um outro colega que estava no processo de separação, ele está fazendo toda a separação, falou, cara, eu emito a nota fiscal com 3 volumes, só que depois que eu separo, eu só fiz 2 volumes e eu não consigo alterar mais a nota fiscal. E aí o Mercado Livre não me deixa alterar mais. Eu falei, não é Mercado Livre. É isso daí, cara. É a Secretaria da Fazenda. É nota fiscal que você não pode mudar. Agora, por que você está emitindo a nota fiscal antes de separar o produto? E se você não tiver o produto no seu estoque, se ele quebrar na movimentação até chegar lá na frente, como é que você vai ter que cancelar a nota? Vai ter um reprocesso. Então, será que não é o seu fluxo que tem que ser melhorado? Olha a diquinha que o Márcio deu agora, né? Não sei se vocês conseguiram pescar. Quando você faz lá
o envio do full, você vai lá, seleciona os produtos, seleciona a quantidade de produtos e depois, imediatamente, aparece como você vai enviar. Carro, veículo próprio, coleta, enfim, né? Aparece toda a cadeia. E depois coloca lá a data disponível e depois a quantidade de volumes. E normalmente a galera faz essa última parte, que é separação de volumes e emissão de nota, num ato contínuo, que não deveria, né? É isso que você está falando. O Tem cara dois deveria momentos. separar, emitir o volume e depois emitir a nota, Tem né? dois momentos, né, Vonei? Quando eu tô fazendo o envio, aí eu chuto quantos volumes vai dar mais ou É menos isso que eu tô e falando. emito a Ato nota. contínuo, né? E tem o outro processo, aquele que você tira da sua operação direta para fazer um pagamento de uma compra, que é o que não está dentro de um fulfillment, que é o que estou fazendo uma venda direta do Coletas que vai buscar esse pacote. E aí você imprime a nota fiscal antes de separar o produto, também nesse momento. E aí entra o momento de você ver se não vale a pena ter um RP para fazer um checkout, para você conseguir ter a conferência desse produto e aí, depois de feita a conferência, tudo certinho, emissão de nota. Olha aí, pessoal. Ele não pode falar, mas eu posso. Se você usa Tiny ou se você usa também o Magis 5, dá para usar desse jeito que ele falou aí. Mas não é a ideia de a gente ficar falando sobre hubs ou ERPs aqui. A ideia é que você entenda que os processos também podem ser facilitados se você também souber usar as funções que você tem no mercado. É isso, né, Não, Márcio? claro, sim, o Mercado Livre, quando você entra na central de vendedores, ele te indica vários hubs, Várias facs ali também. não só as facs, próprias ferramentas mesmo parceiras para serem utilizadas, né, dentro dos seus processos, porque a ideia é essa, a ideia é forçar o seller a se profissionalizar, né, a ter todo um fluxo, um processo para o lado dele, porque isso traz economia, isso traz agilidade e vai ajudar ele a crescer. De novo, né? Você vai dar ferramenta, ou vai forçar a ter controles para que o seu processo seja melhor e toda a cadeia ganha com isso. Então, não, você falar, não vamos falar de nome de um, nome de outro, não, mas, cara, é necessário para você que vende dentro do fulfillment, que vende já uma quantidade que tem uma medalha, por exemplo, pela menor que seja a medalha, mas você já tem uma operação que necessita ter ferramentas de Sistemas. apoio, né? Olha o que o Marcinho tá falando aqui, ó. Pesquem aí, galera. Quem não se profissionalizar vai ter problemas. Não tem como não ter problemas. Por quê? O negócio ele vai ficando cada vez maior, vai tomando proporções maiores e o auxílio, não só de ferramentas ou de consultorias, como a minha, por exemplo, que é consultoria Platinum, como outras consultorias, tem bastante consultoria no mercado aí, eu não estou falando só de mim, que pô, talvez eu seja dos maiores, mas tem muitas outras consultorias menores que também trabalham bem, que tem um custo mais acessível para você que está aí nos assistindo. Talvez não tenha o mesmo prestígio, não tenha a mesma qualidade, mas ele vai te ajudar também. E isso também está sendo necessário hoje para você ter um crescimento constante e regular no Mercado Livre, né, Márcio? Porque senão o cara tá ferrado, né? Não, com certeza. Aí eu falo com a minha experiência, né, Ronei? Eu trabalho dentro do Mercado Livre, tenho um montão de informação de como funciona toda a máquina, toda a ferramenta, e nem por isso eu deixei de utilizar uma Consultorias. consultoria. E não foi uma só, Sim, né? sim. Não foi uma só. E hoje eu falo, eu uso vários sistemas. Não vou puxar a sardinha, mas tem os que eu mais gosto. Tem isso que você mais gosta, tem a consultoria. É, Ó, o Márcio falou no começo aqui, a empresa do Márcio fez consultoria comigo, ele fez consultoria com outros consultores também. Ele usa sistemas que eu indiquei, que outros consultores indicaram, e hoje, assim, eu acho que eu posso até falar com alguma tranquilidade. A loja do Márcio ela é Platinum, estável, não é aquele Platinum oscilante, né? Porque tem sempre aquelas lojas que são oscilantes, né? O cara, sim. ele vai Platinum, volta Gold, volta Líder, ele tem aquela oscilação por causa do estudo de mercado, enfim, por N mil situações. Sua loja Aham. não, ela é uma loja Platinum, bem estável, mas óbvio você conseguiu isso também por causa de consultorias e de sistemas e de aplicação de profissionalização que você está falando aqui, né, Não, Márcio? com certeza. Tem método, né? Tem aplicação de método. Então, a gente tem as ferramentas, utiliza ela
todos os dias e todas as horas. Sim. E respeitamos muito, né? Uma coisa que a gente combinou dentro da nossa conta, eu e o meu sócio, é a gente vai ter zeladoria na conta. Sim. Então, antes de venda, eu tenho que ter zeladoria. Minha conta tem que ser perfeita. Eu não posso ter reclamação, né? Não que eu não posso. Se eu tiver, eu vou tratar. E eu vou reverter essa reclamação. Tanto é que, assim, eu acompanho a conta deles de perto, obviamente, por ser consultor, mas a busca da conta perfeita ou do negócio perfeito não vem só da perfeição de processos que eles buscam. Ela começa na busca do produto, né, Márcio, por exemplo. Não, com Porque não certeza. adianta você falar, eu quero uma conta Platinum vendendo Paris ou 25 de março. Você pode até começar, né? Foi assim que eu comecei, não fala mal do Não, Parei. vamos entender. Começar é uma coisa, mas se manter estável no alto, Claro. com esse tipo de produto que tem um RMA muito alto, é quase impossível, né, Márcio? Não, exatamente. A gente descontinuou muitos produtos. Tinha alguns, assim, que é aquele, né, do coração ali, que você, o primeiro que você vendeu, você fala, não, esse eu vou Esse ter eu vou manter. ad eterno na minha conta. Mas a hora que você vê que começa, porque as primeiras vendas não vão ter reclamação mesmo. Não. Mas quando você chega a 30, 40, 50 vendas do mesmo produto, começa a pingar uma, pinga duas, pinga três. E aí você vai olhar o produto e falar, realmente ele tá devendo. Ele não é um A cara muito qualidade não é legal. boa. E aí você tem que abrir mão. Ou vou exigir do seu fornecedor que faça algo melhor, né? Ou buscar um outro fornecedor, se quer aquele segmento, para conseguir dar continuidade no nicho que você está apostando, né? Até foi legal, acho que teve outro pod que você fez aqui e eu entrei no chat conversando. Aí eu falei, dá para começar com R$ 500? Falei, eu comecei com R$ 500. Na verdade, foi um pouquinho menos porque Foi eu não quis gastar. 436 exato, os valores que você Falei, começou, que eu estava na primeira compra com você. eu não quero gastar tudo dinheiro, não, porque senão Sim, eu não vou ter mais depois. sim. E aí a gente foi lá, comprou uma coisinha ou outra no Paris, colocou para vender. Foi super difícil, não foi fácil de Não. começar, né? Então, a gente botou uns alicates, até falo que foi, ó, uns Pode alicates falar, pode lá, falar. né? Uns catacaca, uns negocinho mais simplesinho. Catacaca, foi chave de fendinha, foi Exato, estiletezinho, né? exatamente. E aquilo, para começar, deu certo, funcionou. Ativou o termômetro Exato. rapidinho. E aí começamos a pesquisar um pouco mais de produto. E é impressionante, Valnei, porque a gente sempre vai buscar um lugar mais longe. Sim. E o produto tá do lado da gente. E eu sempre falo isso pra galera, né? Falo assim, galera, putz, você já pensou do lado da tua casa? Então, só pra galera entender um pouquinho, eu vou estender um pouco esse assunto aqui com o Márcio. O Márcio, ele não mora aqui na capital, ele mora no interior. E lá no interior, ele tem um distribuidor que tá perto dele. Mas, enfim, ele nunca ligou. E ele, como todo mundo, veio pro Paris fazer compra pra começar a conta. Eu falei assim, Márcio, mas espera aí, cara, você vai começar aqui no Paris, todo mundo vai começar aqui. Não, mas eu quero entender como é que é. Enfim, tinha toda uma jornada de compra também que ele precisava entender. Mas rapidamente ele percebeu que aquele fornecedor que estava do lado da casa dele seria o fornecedor da conta dele, como é até hoje, né, Márcio? E o principal É o fornecedor. maior fornecedor que você tem, grande, fornece na quantidade que você precisa e Exato. não tá nem em São Paulo, tá no interiorzinho, né? Exatamente, tá no anterior. Então a gente tem aquele costume de falar que esse produto para vender que vai dar margem, que vai ter retorno, que vai ter isso, que vai ser o produto magnífico, ele tá no Paris, ou eu vou comprar, vou ter que importar de algum lugar. Gente, às vezes ele tá do lado da tua casa. Ele tá ali, Só pra ó. É galera só. entender, o Márcio trabalha numa operação hoje, o produto tá perto da casa dele, é distribuído, ele é fabricado no Brasil, não é importado. Ele mudou de simples para lucro real por causa do próprio produto. E eu tava falando com o sócio dele agora há pouquinho e ele tá pagando zero de imposto. Faz 2 meses, né, Márcio? Ah, Quer dizer, porque o negócio é bom, você se aproveita do crédito tributário, não tá nem pagando imposto do ICMS, nada. E, porra, tá do lado da tua casa, né? é aquilo, né? Tem que ter, de novo, né? Tem que ter ferramentas. Ferramentas de controle. A gente tem consultoria tributária. Então, você vai fazer um planejamento tributário para saber como que você vai pagar. E assim, a gente fala, tô pagando zero imposto. Sim, hoje eu pago zero imposto. Mas a gente sabe que esse imposto vai chegar uma hora. Sim,
Então, o que que a gente faz? A Um gente planejamento. investe Faz o caixa. esse valor de imposto e eu tô ganhando em cima dele. Tá lá, tá no fundo, tá em renda fixa, tá em qualquer coisa, Exato. CDB, qualquer coisa assim. E a hora que ele chegar Vai para pagar. pagar, vai pagar. Porque se você entrar um pouquinho, estudar um pouquinho sobre o lucro real, vai saber que o seu estoque pode ser abatido dentro do seu imposto. E aí tem toda uma... Não adianta falar aqui em 2 minutinhos, Não, porque mas o assunto não é que é... a galera às vezes entende e romantiza muito. Cara, existe todo um estudo, e entenda, ó, o Márcio, por exemplo, óbvio, ele tá falando aqui, ele começou a parir, vendeu o cacarecozinho lá, alicatinho, chave de vendinha, tudo, a conta cresceu, aí ele foi procurar conhecimento com consultorias especializadas, a minha e mais outras, não só a minha consultoria de vendas, mas ele procurou consultorias de tributário, Sim. consultorias de contabilidade, né? Contabilidade não foi uma, você tá na quarto escritório, se não me engano. Já, acho que agora acertei no Agora acertou, escritório. né? Quarto escritório de contabilidade, então quer dizer, a galera às vezes não entende que o Mercado Livre como um todo é uma construção, né, Marcinho? É, toda a cadeia de vendas, né, é uma construção. E o Mercado Livre é uma parte dessa construção. Então, às vezes a gente quer jogar tudo nas costas de um marketplace específico. E, cara, começa em casa, começa ali. Já tive colegas também que me vieram pedir ajuda. Falaram, cara, nossa, eu não sei como fazer. Mas aí você vai conversar com ele, ele quer que alguém faça para ele não quer fazer o processo. E aí é outra dica que fica, né? Quer mesmo vender? Quer mesmo estar no marketplace e ter sucesso? Aprende a fazer você. É isso, veste Não, a camisa. não que você vai ter que fazer isso o resto da vida, ou por toda parte, mas quando você precisar de alguma mão de obra e essa mão de obra não estiver funcionando, você vai ter certeza que ela não está funcionando, não vai ser daqui 3, 4 meses, depois você vai tomar uma E não só bolada isso, nas né? costas. Você vai conseguir orientar também o seu Exato. funcionário, aquele colaborador, falar assim, meu, faz desse jeito. Mas por que eu faço desse jeito? Porque eu tô falando, porque eu já fiz desse jeito, eu sei como é, né? Sim. Não que você vai ficar... A galera sabe que um dos meus lemas aqui é vamos empurrar a caixa. Hoje, tudo bem, acho que eu nem tenho mais condições físicas de empurrar a caixa, mas eu sei exatamente o que é empurrar a caixa, que é ir no pari, acordar cedo, fazer produto, fazer embalagem. Então, assim, por exemplo, às vezes a gente fala, pô, gasta fita, gasta isso, mas, cara, são coisas que se você não souber fazer também, você não tem como ensinar a fazer. No teu caso aí, por exemplo, né, você teve que aprender todo o processo para que os seus colaboradores atinjam a excelência nesse processo. E não só colaborador, Vonei, porque você vai contratar qualquer consultoria de qualquer área, se você não entender um pouquinho do assunto, o cara te engole, né? vai ser dobrado. Ou você nem vai saber o que ele está falando, ele vai te entregar uma coisa que você não precisa. E aí vai ficar aquele sentimento de, pô, não era isso que eu esperava. Então é falta de conhecer o processo, e aí precisa conhecer todo o processo. Tem que ser expert, especialista? Não, mas tem que saber o que você está fazendo. É isso. Tem que ser pé no chão no negócio, né? Porque senão o cara não cresce ou cresce desordenado. Ou Sim. queima dinheiro à toa, né? A minha empresa foi aberta dia 10 de setembro do ano passado. Sim. No final de outubro do ano passado, a gente fez as primeiras vendas. Então foi quase 40, 60 dias aí para... quase 60 dias para fazer as 10 primeiras vendas. Em novembro, a gente estourou o MEI. Então foi um negócio super rápido. Você falou, nossa, foi fácil de ser. Nossa, estourou desse jeito. Quando estourou o MEI foi pro full, dezembro. Só que antes mesmo de abrir a empresa, foram 2 anos de estudo de como funciona o marketplace. Sim! Só pra galera saber, o Márcio falava comigo de abrir a conta dele no L, eu zoava ele. Lá no começo, antes de começar a pandemia ali, mais ou menos no meio da pandemia, ele falou assim: Vonei, o que você acha de vender no Mercado Livre? Eu falei assim, pô, o que eu acho de vender no Mercado Livre? Eu vendo nisso há 20 e poucos anos, mano. O que você tá perguntando pra mim? Não, porque eu preciso abrir uma conta. Eu falei, cara, você trabalha no Mercado Livre, cara. Você tá maluco, você vai abrir uma conta? Não, mas eu preciso, sabe por quê? Até por isso que ele tá falando, né? Entender e jogar as coisas pra dentro. Obviamente que hoje pega gosto também, né, Márcio? Como pega? Porque assim, a gente fala que é um vício, né? A gente vende todos os dias e tudo. E no caso dele, é um vício com um estudo, né? Porque você consegue colocar para dentro dos seus líderes ali. Você tem chefe ali dentro também, você tem subordinados, você tá mais acima na cadeia, mas você tem os dois. E você consegue explicar para os caras o que tá rolando do lado de cá, né, cara?
Não, com certeza. Tudo fica mais simples, né? E não só eu, né, Vonei? O meu sócio também ele estudou muito isso. Então, a gente tem uma operação que somos em 4 pessoas para Sim. rodar uma operação que ela é Platinum desde janeiro, mudou a regra do jogo e a gente continua Platinum até hoje. E E tá isso, estruturadinho, redondo. exato, porque cada um sabe o que tem que fazer, tem as ferramentas corretas e tá galgando ali do jeito que tem que ser. Agora, se eu chego sem conhecimento, se eu chego sem as ferramentas corretas, de qualquer forma, em dezembro eu teria desistido, não teria estourado um MEI. Não teria crescido, não teria dado um passo a mais, né? Exatamente. Então, a preparação é muito importante. A gente tem que estar preparado, tem que saber o que está fazendo para ir para frente, para conseguir ter o sucesso dentro das contas. E aí, uma última coisa que eu tenho, assim, eu tô com até o tempo um pouco estourado aqui com o Márcio, mas assim, eu preciso perguntar para ele o seguinte. Márcio, você, obviamente, por trabalhar no Mercado Livre, você se tornou um cara muito bom de fazer planilhas, né? Até o teu sócio, ele fala para mim assim, Volney, eu tô pra ver um cara que é planilheiro igual o Márcio. Eu falei assim, porra, legal, cara, bom saber. É importante você precificar e fazer da forma certa, porque se não planilhar, vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar ruim. Primeira coisa, né, Valnei? A gente escuta muito, a gente vê Instagram, Facebook, algumas palestras que a gente participa e tudo mais, alguns incentivos de vender com prejuízo para alavancar a conta. Ah, na verdade, não era nem por isso, não, mas você tá falando sobre isso, tudo bem, Ah, vamos mas lá. assim, a gente vê e isso incomoda, porque não precisa fazer isso. Entendeu? Não, não é necessário fazer isso. Se você compra certo, faz seus controles corretos, né? Fala assim, eu vou ter um menor lucro. É aceito. Prejuízo? Jamais. Até porque senão você só vai Jamais. queimando o seu dinheiro, vai acabando com a história. Quer dizer, Exato. o Mercado Livre está ganhando. Enfim, eu sei que você não precisaria nem falar isso pelo próprio do Mercado Livre, porque o Mercado Livre ganha seu percentualzinho lá, você tá vendendo prejuízo ou não tá, problema é teu. Não, claro, e assim, e tem que saber fazer conta, né? Tem que fazer a sua conta. Inclusive, é um tema muito polêmico quando a gente fala de catálogo, né? Porque, baixou no catálogo, eu tenho que abaixar também. Claro que não. Assim, não existe milagre. Se alguém está vendendo no catálogo muito barato, é porque ou ele compra melhor que você e ele é melhor que você, entendeu? Ou ele vai, já já ele vai parar de vender. Olha só que tema polêmico aqui. O Márcio tá falando aqui. Esse é um tema que tá rolando muito essa semana, que nós estamos gravando aqui, porque o catálogo começou a ser aplicado em uma porrada de anúncios. Muito anúncio tá vindo no catálogo. E muita gente falou assim, pô, como é que eu vou vender agora? Eu não sou o menor preço, tudo. Não é só isso, né, então, né, Márcio? Não é só o menor preço, né? Não, não é questão de ser melhor preço. Primeiro tem geolocalização. Então, se você está bem localizado, se você está na região que está vendendo, você vai ter uma localização melhor que os outros. Mas antes disso, né? Como você faz sua compra? Será que você compra da melhor forma? Porque eu vejo muita gente comprando picado. Você pode comprar picado, mas será que se você der uma visibilidade de como vai ser sua compra para o fornecedor, você não consegue melhorar a sua Seu preço compra, de o seu compra. preço de compra? E isso não vai te trazer competitividade dentro do marketplace? Eu não queria te colocar em maus lençóis, mas eu vou colocar, Márcio. Então imagine o seguinte: a gente falou de geolocalização, mas e o cara que está no full? Como é que a geolocalização funciona para ele estando no full? Porque você concorda que ó, você está no interiorzinho de São Paulo, eu estou em São Paulo capital. Mas quando eu faço o envio, se eu enviar do mesmo produto que você, a minha conta é Platinum, a sua conta é Platinum, o mesmo produto, como que isso vai ser visto pela geolocalização do Mercado Livre? Aí você vai para o segundo critério, né? Porque você vai ter a mesma geolocalização. Então você vai pelo segundo critério, que aí vai entrar a qualidade de anúncio, vai entrar foto, tudo bem, catálogo é tudo igual, né? Vai cair dentro do mesmo guarda-chuva, dentro do mesmo anúncio. Mas ainda assim, você pode ter a sua precificação, pode ter sua negociação diferenciada para conseguir ganhar isso. E outra, o meu concorrente não sabe precificar, então não acompanha ele. Deixa ele se ferrar sozinho. Deixa ele, uma hora ele vai perceber, né? E aí entra as estratégias. Acompanha ele um pouquinho, vê se faz sentido, vê se ele está perdurando ali por 2, 3, 4 dias ou uma semana vendendo naquele preço. Eu duvido. Se tiver, não sabe fazer conta. Sim. Aí entra de novo no assunto principal, das planilhas, né? Então, hoje a gente tem uma das ferramentas que a gente utiliza, eu consigo ver minha margem de contribuição venda a venda. Então, se tiver uma venda que saiu com frete que não devia,
eu já vi que minha margem ficou negativa e já vou ver o que aconteceu, se foi um erro. O Márcio não pode falar, mas Mercado Turbo faz isso. Se você colocar o mousezinho ali em cima do número da venda, você tem o MC, você tem custo, você tem quanto você paga no imposto. Tá tudo direitinho lá, desde que você faça direito a precificação no sistema, né? Não, claro, você tem que colocar lá o quanto você comprou, qual que é a tua margem alíquota de de imposto. impostos por produto. É trabalhoso, mas eu falo, é one shot, é uma vez. É só no Feito começo. uma É só o vez, cadastro que é trabalhoso. exatamente. A não ser que seu preço varia toda semana. E aí você vai ter uma complicação para fazer isso. Mas ainda assim, usa a cabeça, né? Faço o meu preço médio e aí eu começo a trabalhar e entender se aquilo está dentro da minha margem ou não. Então, produto a produto, você vai saber sua margem, você consegue ter uma competitividade melhor dentro de um catálogo. Porque eu estou acompanhando quanto eu estou ganhando. Então, eu vou baixar um pouquinho e vou voltar depois um pouco mais forte, ou não. Eu já jogo mais forte mesmo, meu preço mais para cima, para dar oportunidade para o colega ali, para ele vender o dele, e a hora que ele Isso. vender, eu entro com o Eu meu de entro com o seu. volta. Olha quanta dica a gente está dando aqui, não só de Mercado Livre, mas também de Mercado Livre da parte interna, como da parte de seller também, né? Que a galera acha, não, ô, Volney, caramba, o cara tá precificando errado. Aí, ó, ele tá precificando errado, uma hora ele cai, uma hora ele quebra. Olha a segunda coisa, o que o Márcio falou, super importante, acompanhar aí o seller que está concorrendo com você, se ele está fazendo do preço certo, se ele vai se ferrar ou não, né? Outra coisa, profundidade de estoque que você acabou de falar. Meu, se você comprar melhor, se você comprar em mais quantidade, você tem uma profundidade maior. Será que você não vai ter uma competitividade maior? Quer dizer, várias diquinhas a gente está dando aqui, né, Márcio? Claro, uma coisa que quebra, que derruba a conta, Volney, e isso eu tô falando por experiência na minha conta, é stockout. Então, cara, não Ruptura, repôs, pessoal. né? Não repôs, não fez a reposição do estoque no momento correto, vai perder vendas. Você vai perder catálogo. A hora que você entrar, vai ter gente na tua frente com mais vendas. E aí, assim, pelo menos pelos meus acompanhamentos e pelo que eu tive de consultorias, né? Que tem algoritmo que a gente não sabe como calcula, não faço nem ideia de como isso funciona, mas é pela experiência dos vendedores da rede que a gente criou e que a gente conhece, de pessoas, quanto mais vendas você faz, mais para cima você fica nos Sim, anúncios. Não sim. funciona diferente lá, né? Não é só melhor preço que leva o Não, catálogo. quanto mais vendas perfeitas você faz, né? Exatamente. Então, bota um preço. Eu coloquei um produto que custa R$ 200, eu coloquei 100 e não tô ganhando catálogo. Mas tem 30 reclamações. Não vai ganhar. Então, de novo, entra a zeladoria. Então, tem tanta coisa pra gente olhar antes de reclamar, de ir pra frente. É porque as pessoas como um todo, elas têm um costume de reclamar muito, né? Primeiro o cara reclama, aí depois ele vai ver qual é o problema que está acontecendo na conta, se é o anúncio, se é o preço, se é a foto, se é o descritivo, se é o título. Mas é, eu tenho um amigo meu que costuma sempre falar isso. Aliás, Julinho, um abraço para você. Checklist do Julinho, por exemplo. O que ele fala? Meu, você já checou se o seu preço está certo, se o seu título está certo, se o seu Exato. descritivo está certo, se a sua foto está boa, se você tem estoque para vender? Quer dizer, a galera também não faz o checklistzinho ali para dar errado, né? E ele é super simples, tá no resumo. É isso. Clica lá no resumo, vai aparecer tudo que tem de problema na tua conta. É só olhar aquilo, todos os dias. Isso é uma briga que eu tenho, nós somos em 4, eu tenho uma briga Sim. lá que eu falo, gente, já fez o checklist? Porque é muito boa, a dica do Julinho é É sensacional. isso. Você faz isso, você resolve muita Metade dos coisa, problemas, mais da muita metade dos coisa. problemas, né? Aí, porra, quando a galera vai fazer o envio, né? Eu sempre falo assim, puta, a gente tem apps específicos, aliás. Daniel, Magic App é excelente também. Puta, hoje eu tô, hein? Hoje eu tô passando todo mundo, todas as dicas do mundo aqui. Mas Magic App é excelente, por exemplo. Mas, por exemplo, você segue a sugestão de envios do Mercado Livre? Porque aquilo funciona também, né, Márcio? Porque Funciona. parece que não, você assim, puta, o Mercado Livre fala assim, envia 20, aí você envia 5. Porra, Exato. o negócio funciona também. Existe uma inteligência por trás daquilo, ou não? Claro que existe. Assim, eu tô disponibilizando espaço para você num CD. Tô te falando, manda esse produto porque ele tá vendendo, né? E aí você, claro, é uma sugestão.
você também tem que fazer seu controle, Claro. com a sua reposição, ou como você vai conseguir comprar dos seus fornecedores. Não adianta também você mandar 400, né? E depois não ter dinheiro para comprar o outro. Então tem que ver o teu caixa, como vai funcionar, o giro do seu caixa, como vai funcionar. Tudo isso tem que estar linkado. E aí, por isso que eu vou falar, sugeriu, põe. Cara, calma. É a sugestão. Se pôr, eu acho que dá bom. Nas minhas experiências, deu bom. Nunca deu errado, né? Exato. Mas você tem caixa para isso? Né? Porque também não vai pegar todo o teu dinheiro, colocar ali e depois, putz, era um produto sazonal. Aí não vai girar mais. Né? Então ele tem o período mais do que o Mercado Livre, mais do que qualquer marketplace. Você sabe qual é o seu produto, você sabe quando ele vende. Entendeu? Então, dá uma olhadinha, viu a sugestão? Faz sentido? Aposta. Aposta que vai dar. Exatamente. Bom, pessoal, estão gostando aí, meu? O Márcio é top. Eu vou falar para vocês assim, o nosso tempo está um pouco estourado já, mas eu vou falar o seguinte para vocês. Até pela nossa parceria, pela amizade e tudo, o Márcio vai palestrar com a gente no nosso evento no dia 22/9 de 2023, lá em Sorocaba, no Hotel Golden Park. E se você quiser ter mais informações, bater papo, estar conosco, dia 22/9, né, Márcio? Você vai subir no palco e contar um pouco mais das histórias, vai estar com a gente para falar um pouco sobre o que é trabalhar no Mercado Livre e o que é ser seller do Mercado Livre. É isso também, né? Exatamente. Vamos ter bastante experiência para trocar Para com todo trocar, mundo. é isso. Então, um networking super válido, super vale a pena. Eu queria, de novo, agradecer você, Marcinho, por estar aqui com a gente nessa tarde, batendo papo, trocando ideia, falando para esses sellers aí as dificuldades de ser seller, as dificuldades de ser o lado de cá, que eu falo de ser seller, mas o lado de lá, de ser do Mercado Livre. E galera que se quiser seguir o Marcinho lá, né? Marcinho também tem Instagram que Sim. às vezes ele consegue. Não dá sempre para responder, a gente sabe que o Marcinho não consegue responder toda hora, porque realmente ele trabalha como seller, trabalha no Meli e às vezes é ocupado, mas pode seguir o Instagram do Marcinho, né, Marcinho? Qual que é o Não, Instagram claro. do Marcinho? É marcinho.meli. Marcinho.meli, lá no Instagram, pode seguir ele. Irmão, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Tamo junto. Mais uma vez aí. Eu espero que tenha agradado vocês, espero que tenha sido muito bom. E eu espero vocês no dia 22 de setembro, lá no Sorolentes. Eu, o Márcio, a gente vai estar lá batendo papo com todos. Obrigado a todos mais uma vez aí. Espero que estejam todos muito felizes e... Bora!